Então vamos dar continuidade agora, passando para o sistema osteoarticular, certo? Gente, não teve jeito. Quando falei que ia ser o sistema osteoarticular, o esqueleto queria aparecer. Não teve jeito de convencer a ele. Mas ele está muito inquieto, porque ele está querendo tirar a minha visão. Ele está me atrapalhando a dar aula. O esqueleto, fica quieto um momento. Poxa, você está aqui com esse enfeite todo de simulando a inervação e está me atrapalhando da aula, cara. Depois eu mostro você, tá certo? Eu vou falar aqui, depois eu mostro, tá bom? Então vamos, você vai ficar quietinho e eu depois te mostro. Então vamos lá, gente, vamos falar sobre o sistema osteoarticular. Formado pelo esqueleto e pelas articulações. O esqueleto ele é formado por 206 ossos, divididos em chamado esqueleto axial, que é o que está representado aqui em azul, formado pelos ossos do crânio, a coluna vertebral e os ossos do tórax, as costelas com o osso externo, faz parte do esqueleto axial. O esqueleto apendicular é o que está em coloração amarela e representa as articulações do ombro com os ossos do membro superior esquerdo e membro superior direito e os ossos do quadril com os ossos do membro inferior esquerdo e o quadril direito com os ossos do membro inferior direito. Eles são de apresentação óssea, formado pelos osteócitos, a célula óssea. Ele dá uma estrutura compacta nos ossos longos, na parte intermediária, e o osso esponjoso na base das articulações, na região chamada de diáfise óssea. Essa parte intermediária é a epífise óssea e aqui a diáfise óssea. No braço nós temos a escápula com a clavícula, o húmero forma o osso do braço, o rádio e a ulna forma o antebraço, as articulações do carpo e das mãos com os dedos. Na região apendicular inferior, nós temos os ossos do quadril, pubis, sacro e ilho, ou ilíaco, o fêmur, a articulação do joelho e os ossos da perna, que é a tíbia e o perônio. E os ossos do tarso, do calcanhar, e os ossos dos dedos dos pés, né? Então, nessa visão de frente, o axial é formado pelos ossos do crânio e da face, a coluna vertebral e os ossos da caixa torácica, que são as costelas e o osso externo na frente. Eles podem ser, como a gente está vendo aqui, ossos longos, ossos planos, ossos curtos, dependendo de qual função e qual estrutura, qual a estrutura corporal ele vai dar. Ele recebe a ação de hormônios
da hipófise, da tireoide e da paratireoide. Da hipófise, o hormônio somatotrófico, que é o hormônio do crescimento. Nós vimos, esse hormônio ele vai atuar na estrutura óssea, muscular, no tecido gorduroso. À medida que o indivíduo vai tendo seu desenvolvimento, esse hormônio vai estimulando o metabolismo celular através dos hormônios da tireoide, o T3 e o T4. Os hormônios da tireoide com a calcitonina, que é aquele hormônio que nós falamos que vai fazer a fixação do cálcio que vem pela corrente sanguínea, fazer a fixação do cálcio no osso. É um hormônio da tireoide. Da paratireoide é o hormônio paratormônio, que faz o sentido inverso. Retira cálcio do osso e lança na circulação, mantendo o equilíbrio entre o cálcio e o fósforo nesse trabalho, nesse mecanismo que o cálcio é usado para a estrutura óssea e também para outras atividades, inclusive do sistema nervoso, como o estímulo nervoso. As funções ósseas são de fixar os músculos, dar mobilidade ao organismo, porque permite realizar os movimentos através das articulações, protege os órgãos vitais, como o crânio, o tórax e a pelve, é uma reserva de sais minerais. 99% do cálcio, fósforo e do magnésio estão implantados nos ossos, por isso que a ação desses hormônios, calcitonina retira e o paratormônio, a calcitonina fixa e o paratormônio retira as moléculas necessárias para o organismo. Aqui nós estamos vendo um osso compacto, geralmente a parte intermediária entre uma articulação e outra, entre uma diástase e outra, é de osso compacto. E o osso esponjoso, que fica na extremidade, é onde se forma o sangue, a medula vermelha, né? É formada de osso esponjoso, que são trabéculas que se cruzam, dando essa característica esponjosa, que é onde no seu interior são formadas as células do sangue. Aqui está mostrando nessa figurinha o que é um osso sadio, bem estruturado, na sua parte esponjosa, e um osso com osteoporose, em que perde o cálcio, desestrutura o mecanismo do cálcio e o osso fica mais poroso, mais frágil, né? A osteoporose. Aqui é a articulação, uma articulação normal, né? A articulação é uma fase na estrutura do organismo onde dois ossos se aproximam para permitir o movimento. Eles não se encostam a essa formação que mantém os ossos firmes, ligados, permitindo a função de movimento. Nós temos ligamentos que fixam essas duas estruturas, permitindo com que elas não se desloquem, não saiam do ponto de apoio. A cartilagem, que permite que deslize a articulação com muita facilidade. O líquido sinovial dentro desse espaço articular. A membrana que produz o líquido sinovial. E isso na outra extremidade da mesma forma. Também tem a membrana sinovial e a cápsula de ligamentos que dão essa estrutura articular e permite
o movimento. Nós vamos agora mostrar duas articulações para vocês olharem assim mais de perto. Aqui é a articulação do joelho, né? O tendão muscular do músculo da perna, que se prende aqui na patela, está vendo aqui por trás a patela, né? E que se vai prender na tíbia. E aqui representando os ligamentos que vão fixar essa articulação para que ela não se movimente. Tem um disco interarticular, que são os chamados meniscos, né? Meniscos. E ligamentos internos, que são chamados ligamentos cruzados do joelho, que fixa melhor essa articulação, né? Quando há algum acidente que rompe ou que fratura, né, quebra esse menisco, ele é formado de uma estrutura cartilaginosa, ele pode sofrer acidente e rachar, romper. Então tem que ser feita a cirurgia. E no caso da ruptura dos ligamentos, também tem que fazer cirurgia, senão o osso, a articulação do joelho fica como se estivesse solto. Você vai fazer o movimento, o osso sai do lugar, sai da posição. Então essa é a articulação do joelho. A outra articulação que tem aqui é a articulação do ombro. Nesse caso aqui do ombro esquerdo. Tá? Nós temos o osso do braço, que é o húmero, a cabeça do húmero, que se articula com a escápula, que é esse osso plano, né? Tem esse formato de asa, e que também se articula com a clavícula na frente. Essa estrutura faz parte do esqueleto articular, né? Na parte de apendicular, esqueleto apendicular, que do membro superior esquerdo, certo? Vamos então agora voltar à nossa figura da articulação para a gente apresentar a vocês o quiosco. Já que nós estamos falando da parte óssea, mostrar o quiosco. Nós falamos que as articulações, o esqueleto é formado por um esqueleto axial, né? Que são os ossos da coluna, os ossos do gradil costal e pescoço e os ossos do crânio. Esse é o esqueleto axial. O esqueleto apendicular é formado pelos ossos da omoplata, né? O escápula também, o nome mais correto é escápula, antigamente chamava omoplata. Aqui os ossos do braço, antebraço e os ossos da mão, né? Ossos da mão. Esse é o esqueleto apendicular. E na parte inferior, os membros inferiores, os ossos da pelve, da bacia, né? E os ossos do membro inferior, fêmur, tíbia e fíbula, e os ossos do pé, né? Os ossos do pé. É nesse encontro de osso com osso que existe a articulação, com os ligamentos articulares, a sinóvia, o líquido sinovial, para manter essa estrutura firme e permitir os movimentos. Então, como nós falamos, no crânio, as articulações elas são fixas, né? Nós temos a cicatriz aqui da união dos ossos do crânio e os vários outros tipos de articulação.
Então, nós vamos dar prosseguimento, falando agora do sistema muscular. O sistema muscular ele é formado por 3 tipos de célula muscular. Esta célula muscular é mais uma daquelas células diferenciadas na fase embrionária. Só para relembrar, as células pavimentosas, epiteliais, as células conjuntivas, a muscular e o neurônio. Nós temos 2 tipos de células muscular. A célula estriada, assim chamada porque ela tem uma proteína actina-miosina que permite a contração, e a célula lisa, que ela não tem essa estrutura estriada, como a gente está vendo aqui. O músculo liso ele não tem essa estrutura estriada. Já vamos falar que ele tem um núcleo só, tem essa forma, né? Essa é a célula da musculatura lisa e ela é regida pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, é uma célula involuntária, ela não depende do movimento que a gente queira fazer. E ela tem uma característica também que é uma célula que se regenera. Ao ser lesada, ao ser cortada, ser suturada num ato cirúrgico, por exemplo, o intestino ele regenera a célula muscular lisa. Já a célula estriada, que contém essa proteína actina-miosina, é que vai dar a característica de contração e dá esse aspecto estriado na fibra muscular. Ela pode ser esquelética, que é justamente aquele músculo voluntário que a gente promove todo o movimento do corpo. Ele é voluntário, então ele não está ele está sob o domínio do sistema nervoso voluntário, motor, e ele regenera pouco. Então, uma célula muscular lesada, um acidente que haja perda muscular, de musculatura, ela não se regenera com muita facilidade. Há uma fibrose e ela não regenera. Regenera pouco. Né? Já há outro tipo de célula estriada, que é sob o domínio do sistema nervoso autônomo, é a célula cardíaca. Então, ela é uma célula que está involuntária, porque é sob o domínio do sistema nervoso autônomo, a gente não controla. Ela tem essa forma, tem só um núcleo, mas tem as estrias. Agora, a característica dessa célula muscular cardíaca é que ela é muito sensível, irritável. Então, o estímulo, por isso que nós vimos na parte do coração, aquele estímulo que vem do nó sinusal, quando ele atinge a célula, ela imediatamente passa por todas as outras células, promovendo uma contração como se fosse um músculo único. Todas as células se contraem ao mesmo tempo. E ela tem essa característica também que se não regenera. Então, num infarto, por exemplo, em que há uma lesão da musculatura lisa, numa determinada área do coração, aquela área ali fica totalmente lesada, fica uma fibrose. Uma característica interessante da musculatura é assim, a hipertrofia é o aumento do volume do tamanho das fibras musculares. Por exemplo, na musculação, o indivíduo faz crescer o volume das células e o seu tamanho, mas não o número de células. Chama-se hipertrofia. Na hiperplasia, há um aumento do número de células, aumento do volume e o tamanho também das fibras musculares, como acontece no útero gravídico.
o útero, à medida que vai desenvolvendo o tamanho do embrião, ele também vai desenvolvendo as suas fibras, em quantidade, em tamanho e em número, e no volume. Quando acontece o parto, ele involui, né? Esse volume evolui através de um fenômeno chamado de apoptose. Então, o útero praticamente volta ao seu tamanho normal, né? Chamado de apoptose. Aqui é para mostrar que as fibras de a célula muscular com as estriações de actina miosina. Né? Esses é só para mostrar os tipos de músculos, né, as suas formas, e que nós temos músculos mais superficiais e músculos mais na profundidade do organismo. E os músculos da face, né, o músculo peitoral, o músculo bíceps, o bíceps, o deltoide, que é o músculo da injeção no braço, né? Tem o tríceps. São vários tipos de músculo e com várias formas, várias estriações. Tem forma de pena, né? E esse é o músculo dos lábios, o músculo orbicular. Tem o músculo da mímica na face. É só para vocês terem no caso aqui no membro inferior, você tem o glúteo, né, as nádegas, que é o músculo da injeção também. É só para ficar a referência. Um músculo importante que o magnetizador tem que conhecer é o chamado músculo diafragma. Ele fica separando o tórax do abdômen. O tórax do abdômen. E tem essa forma, como se fosse um grande toldo, né? Preso nas paredes, nas costelas e na parede posterior do tronco. Ele faz esse espaço coberto, deixando passar aqui a veia cava e aqui o esôfago e aqui a aorta. Ele tem esses 3 espaços para dar a passagem dessas estruturas. Mas ele é importante na respiração, porque ao fazer o movimento respiratório, você empurra essas estruturas para baixo, no movimento de inspiração, e as costelas se expandem pela contração dos músculos intercostais e o pulmão se enche de ar. Como o ar é vital para o organismo e ele é um movimento que, ao você fazer, você traz mais energias no seu momento do passe magnético, esse músculo é importante para a chamada respiração diafragmática, em que você inspira profundamente, levantando o abdômen, não fazendo o movimento da caixa torácica, mas do abdômen, e expira suavemente. Você, com isso, absorve uma maior quantidade de ar, trazendo mais energia para então a respiração diafragmática, você inspira com a musculatura do diafragma, empurrando o abdômen para frente. Depois é que você faz a inspiração torácica. E expira. Há um tempo de segundos em que você faz a inspiração, segura, depois você solta com 2 tempos.
e isso permite que haja uma troca gasosa e o sangue se oxigena e você absorve energias da natureza. Essa é a função do diafragma. Vou pedir que vocês agora façam mesmo que estejam aqui sentados na sala virtual, vocês podem se levantar um pouquinho e nós vamos fazer um pequeno exercício de movimento de dança. A mover el esqueleto, muévelo de aquí para allá, que moviendo el esqueleto las penas te olvidarás. A mover el esqueleto, muévelo de aquí para allá, que moviendo el esqueleto las penas te olvidarás. A mover el esqueleto, a mover el esqueleto, a mover el esqueleto. La gaita ya está sonando, por Dios no te quedes quieto. La gaita ya está sonando, por Dios no te quedes quieto. Necessito mover-me, esqueleto. La gaita está aí tocando. Necessito mover-me. Ah, muito bom, muito bom. Quem dançou aí aproveitou, hein? Nós vamos ver agora o sistema de proteção, a pele e seus anexos. A pele é essa estrutura que cobre todo o corpo, é o maior órgão do corpo, pesa 4 quilos e 2 metros quadrados, em média, lógico, né? 2 metros quadrados, quando ela é toda liberada, toda solta. Ela tem a divisão de derme e de epiderme. A derme é a parte de baixo, a parte interior, e que é onde chegam os vasos sanguíneos de nutrição, chegam as terminações nervosas, os receptores nervosos de dor, de frio, de sensação de calor, de tato, de pressão, na região da derme. A epiderme, também aqui na derme, onde se encontram as glândulas sudoríparas, as glândulas, os pelos, com as glândulas sebáceas e o músculo eretor do pelo, né? Então está tudo nessa região da derme. Alguns pontuam também o nome hipoderme, que está abaixo da derme, mas que é constituído mais pelo tecido gorduroso. Esse substrato gorduroso que está entre a pele externa com a musculatura. A epiderme, ela contém 5 camadas. Essa camada aqui é chamada camada basal, ela é sinuosa, é ela que vai repor as células mortas da camada queratinizada, e também essas ondulações é que vai dar características das impressões digitais, certo? Nós vamos ver um slidezinho agora para mostrar a estrutura dessa epiderme, só para a gente ver aqui a camada basal, a presença dos melanócitos, que são aquelas células que dão a cor da pele pela produção da melatonina. Então, os melanócitos produzem a melatonina, a melanina, desculpa. A melatonina é o hormônio da epífise que atua sobre
o melanócito e que vai produzir a melanina, e a melanina impregna as células. Então, a melanina vai impregnar as células aqui dessa camada chamada espinhosa da epiderme, vai dar a coloração da pele. Então, nós temos aqui o melanócito, que recebe a ação da epífise na produção da epífise através da melatonina, para produzir a melanina, né? Ainda na pele, as células da imunidade, as chamadas células de Langerhans, que são as células de defesa, que na verdade são aqueles monócitos, aqueles neutrófilos que ficam espalhados por toda a superfície da pele, dentro do sistema de defesa que nós vimos, como sendo a pele um ponto em que pode haver qualquer penetração de bactéria, de micro-organismo. Então, existe espalhado em toda a pele as células de Langerhans. E essa última camada, a camada queratinosa, do extrato córneo, que são células mortas, que se descamam a todo instante. Então, a camada basal vai produzindo novas células, mantendo a estrutura da pele íntegra. Na epiderme, na derme, a estrutura da derme, ela contém essas fibras de elastina e de colágeno que dão a característica de pele jovem, né? Pele elástica, lisa, bem hidratada, é a pele jovem. E quando, com a idade, essa estrutura de queratina e colágeno se perde e a pele fica como que uma pele enrugada, a pele do idoso, a pele desidratada, e que caracteriza a idade, né? À medida que o indivíduo envelhece. Então, nós temos aqui uma pele jovem, aqui a derme e aqui a epiderme. São dois esquemas diferentes. Aqui está mostrando ampliado a epiderme. E aqui está mostrando um esquema com a epiderme e a derme, que é aquela parte onde chegam as estruturas sanguíneas e os sensores, né, nervosos, tem na sua estrutura essas elastina e o colágeno. Os anexos são os pelos e a unha, né? São estruturas de proteção, de você poder se proteger, é um resquício do processo da gênese desde os animais, né? Eles eram usados como defesa. E os pelos, que tem o bulbo piloso, lá na região da derme, né? E que sai, perfura a pele, e que tem envolvendo ele a glândula sebácea, produz o sebo para a lubrificação do pelo, né? Aqui é um outro esquema mostrando as glândulas sudoríparas, que produz o suor, e os terminais nervosos, os sensores nervosos de dor, pressão e tato, né? Calor, um músculo eretor que se fixa o pelo na epiderme e que num calafrio é um ato involuntário também. Num calafrio, numa situação de medo, você se arrepia todo. Esse arrepio é provocado por esse músculo eretor. A função da pele, ela é o maior órgão do corpo, como eu já falei, 4 kg e 2 metros quadrados de área. Ela tem uma função de defesa, porque ela protege do meio externo. Ela tem a capacidade de renovação e de reparação, porque a todo tempo nós estamos escarificando a pele e a camada basal regenera, mantendo células jovens que vão
subindo gradativamente e substituindo as mortas em cima. E também de reparação, num processo de cicatrização, num corte, por exemplo, você aproximando as partes, ela cicatriza e se regenera. Aqui são dois processos de regeneração. É quando você aproxima de primeira ordem e de segunda ordem. Você deixa que a cicatrização se faça de baixo para cima, né? Ela também regula a temperatura do organismo, tem a função de regulação térmica, pela quantidade de vasos sanguíneos que tem por baixo aqui na região da derme. Você tem, você se protege do frio, do calor. No calor você libera mais suor para ajudar a refrescar. Então ela faz essa parte da regulação térmica. E reforçando para os neurosensores, né? Os raios ultravioletas, eles podem penetrar até profundamente na região da derme, provocando, numa ação constante, provocando lesões e alterações das células, formando tumores, né? Então você tem o tumor, o chamado basocelular, que é um tumor mais superficial, e o espinocelular, que é o mais maligno. O excesso de sol ou a desestruturação daquelas fibras de colágeno e queratina promovem as rugas, o envelhecimento da pele. Nós vamos agora passar esse filmezinho, que ele é muito interessante. Acho que vocês vão gostar. É o último filme aqui da série. Chama-se O Milagre da Vida em 4 minutos. Nós vamos ver desde o processo de ejaculação, o encontro dos espermatozoides com o óvulo, a fecundação, o desenvolvimento embrionário de todos os órgãos. A gente vai pontuando aqui para vocês verem. Meu drama todo é esse mouse. A ejaculação, os espermatozoides sendo lançados dentro da cavidade uterina, as duas trompas, eles vão por um caminho, pela trompa esquerda, no caso, aí encontram o óvulo, envolvido por aquela camada protetora de células e núcleo nutritivo. Tentam penetrar, nem todos, só um consegue, ele perde a cauda, o núcleo do espermatozoide encontra com o núcleo do óvulo, se desdobra em várias células, formando a mórula, se fixa no útero através da ação do hormônio progesterona e forma-se o embrião. Aí são as células cardíacas, é um dos primeiros órgãos a se formar. A partir do 20º dia de vida embrionária já tem o coração batendo e só para com o desencarne. Começa a estruturar o sistema nervoso, as células nervosas, os neurônios, as sinapses em grande crescimento, quantidade, número. Ele já começa a ter reflexos, começa a ter movimentos, aí é o crescimento dos órgãos genitais, definição do sexo, né? Os ossos do ouvido, martelo, bigorna e estribo, os canais semicirculares da audição,
Os ossos começam a se formar. O bebê ele tem uma vida aquática, ele se alimenta do líquido amniótico da mãe. Por isso é importante uma vida sadia. Sinais visuais, auditivos também. Já está pronto, 9 meses depois. A ação da ocitocina. O sistema nervoso já está formado, todo prontinho. Então, através da ocitocina, começa a haver contração uterina. Vocês estão vendo aí o esqueleto fazendo força. A criança se encaixa na pelve. E ocorre o nascimento. Mais uma perfeita criação de Deus. E aí? Bonito, né, esse filmezinho, né? Mostra todo o processo bem rápido. Esse filme existe no YouTube em torno de 20 minutos. Esse aí são 4 minutos. E então há muito corte, né, no filme, mas ele é muito bonito, é bem mais completo. Se vocês quiserem, aciona e vão ver ele bem completo, tá bom? Bom, nós estamos finalizando essa parte do curso de anatomia. E eu quero dizer que eu estou muito satisfeito de poder ter conseguido fazer isso, de mostrar essa minha equipe aqui, né, que me ajudou a mostrar para vocês alguma coisa assim mais de perto. Eu vou mostrar primeiro o Johnny Bravo, algumas coisas que eu não havia mostrado. Esse é o Johnny Bravo. O que a gente pode ver aqui, né? A glândula tireoide. Aqui a glândula tireoide, abaixo dessa cartilagem, que é a cartilagem tireoide, né? Os vasos que saem do coração, aqui o coração, né? Aqui é o pulmão direito, aqui o pulmão esquerdo, que eu tirei o pulmão. Tá? Tirei o pulmão esquerdo aqui, para aparecer a parte interna do pulmão, com a distribuição dos vasos dentro do pulmão. Aqui a aorta em vermelho, né, que sai do coração, e as veias que chegam tanto da região cefálica, como de todo o resto do corpo. Essa separação que a gente está vendo aqui está representando o músculo diafragma, que separa no tronco, separa o tórax do abdômen. E é aquele músculo que eu falei, que é o músculo da respiração diafragmática. Aqui na região do abdômen do Johnny Bravo, vou mostrar aqui antes o seguinte: há aquela rede de vasos linfáticos, com os gânglios linfáticos em verde, né, que se acumulam nessas regiões, na região inguinal, na região axilar, na região mamária, e que são aquela rede de vasos linfáticos que são responsáveis pela defesa. Então, quando há um processo inflamatório
uma unha encravada, por exemplo, que inflama, aparece dor nessa região e esses gânglios estão inflamados, é sinal de que a infecção venceu as primeiras barreiras lá e estão chegando aqui. Esses gânglios estão inflamados porque estão tentando fazer a defesa. No abdômen, nós temos, como a gente está vendo aqui, o fígado, ao lado direito, o fígado, tá? O estômago, tá? Estômago. E aqui num bloco só está mostrando o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino grosso aqui é a região do seco, do apêndice, o cólon ascendente, o transverso e o descendente. Eu vou tirar essas peças para a gente poder ver melhor. Aqui vai sair em bloco. Ó. Tá? Saiu num bloco só. Atrás que aqui estaria o estômago, atrás do estômago nós temos aqui o pâncreas. Né? Essa peça rosa aqui está representando o pâncreas. Aqui é o estômago. Eu vou tirar o estômago. E aqui nós temos o fígado. E aqui, na parte inferior do fígado, nós temos a vesícula. Tá? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Aqui. Vou tirar o fígado para virar ele. Então, o fígado é esse órgão importante que faz todo o processo de construção de substâncias, de desintoxicação, o aproveitamento de toda aquela parte material. E aqui a vesícula. Aqui é a vesícula. Esse verde escuro. Tá? É a vesícula. Então, a bile é produzida no fígado, vai para a vesícula como um reservatório, né? E através do cístico, canal cístico, vai pelo colédoco e vai até a região do pâncreas, encontrar com o suco pancreático que desce do pâncreas. Aqui está mostrando o músculo diafragma, né? E cá nesse cantinho, ó, é o baço. Tá? Aqui é o baço. Aqui do lado nós temos os dois rins, né? O rim direito e o rim esquerdo. E em cima dos dois rins nós temos a suprarrenal. As duas suprarrenais, né? Aqui. Tá? As duas suprarrenais. Aí, esses vasos são os vasos, grandes vasos, é a veia cava inferior em azul e a artéria aorta que desce do coração e leva sangue para o resto do corpo todo. A bexiga, e aqui é a parte do intestino que é o cólon sigmoide, que depois vai para o reto, né? Então vem o intestino grosso aqui, chega aqui, vai para o cólon sigmoide. A traqueia está logo atrás ali, a gente está vendo aqui em azul, né? A tireoide, a cartilagem tireoide e aqui uma parte da traqueia que vai descer para os pulmões. Está satisfeito, Johnny? Apareceu inteiro? Pronto. Eu agora vou trazer a Suzy, tá certo? Porque eu prometi a Suzy. A Suzy, eu quero falar com vocês que a Suzy é uma atriz, é uma artista. Ela posa nua para pintores fazerem trabalhos de desenho, aqueles pintores que estão iniciando. Então ela não tem muita
vergonha, ela está acostumada a ficar nua, tá? Então vocês não se preocupem não. Mas ela é para mostrar os centros de força. Ela foi criada para mostrar os centros de força. Nós temos o coronal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Isso na parte anterior ou frontal. Na parte dorsal ou posterior, nós temos o humeral, o lombar e o básico na região do períneo. E o básico seria aqui na região do períneo. Ainda tem, alguns colocam o básico na parte mais baixa da coluna, na região do sacro coxígeo, tá? Como uma referência. Tem ainda esse lombar, que é o chamado Mengmen. Eu me esqueci agora como se fala, Mengmen. Esses 3 centros de força na região posterior, eles são importantíssimos. Vocês vão ver aí com o Adilson, na questão dos passos magnéticos, passos dispersivos, passos perpendiculares, porque eles estão relacionados junto com o básico e com o coronal na reciclagem dos fluidos, tá? Para trabalhar uma harmonização, certo? Vamos voltar agora, que é essa imagem que eu gosto muito dela, porque ela representa tudo isso que a gente falou em relação a centro de força e o seu correspondente no corpo físico, né? O coronal com a epífise, o frontal com a hipófise, o laríngeo com a tireoide e as vias respiratórias, o cardíaco com o coração, com as artérias, com as veias, o gástrico com o sistema digestório, o esplênico com o baço, fígado, rins, o sistema imunológico, o genésico com as gônadas e os órgãos pélvicos, o humeral com a medula nervosa, membros superiores, coluna cervical, o lombar com os membros inferiores e coluna lombar, e o básico, como a gente falou agora, com o sacro coxígeo, a pelve e a recirculação. Então, vamos manter o foco, não é verdade? Estudar muito. Eu desejo para vocês bons estudos e grandes voos. Uma referência a esse quadro, que esse quadro foi pintado por Adilson. E eu acho ele muito bonito. Então nós estamos finalizando. Graças a Deus conseguimos chegar com os tropeços todos que tivemos aí. Eu peço desculpas pela forma muito amadora do que foi feito, com erros. Às vezes a gente quer passar uma imagem, passa a outra. Eu me bati muito com esse mouse, né? Mas de qualquer forma conseguimos chegar até o fim, né? E eu peço a vocês encarecidamente desculpas mesmo, mas que eu estou muito feliz, muito satisfeito de ter chegado até o fim. Muito obrigado ao Adilson, a Tatiana, ao Emanuel, a esse grupo do Paulo de Tarso, a Rosângela, que é a nossa diretora-presidente, né? A Marcela, que é o mentor espiritual lá do Rio de Janeiro, e todos aqueles que fazem o grupo do Paulo de Tarso, por a gente ter podido participar disso. Muito obrigado mesmo. Saúde a todos.